Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Hoje vamos resolver a prova do Enem 2023, segundo dia. Pessoal, mas o senhor já resolveu essa prova. Pois é, eu resolvi a prova de Física. Agora eu vou resolver a prova de Química para vocês. Vamos discutir apenas as questões de Química. Eu quero te pedir para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar as resoluções, falar o que você quer que eu resolva, diga o que está te afligindo para poder te ajudar. E se possível, dê o like ao final da resolução, ok? Eu vou resolver a prova amarela, começando pela questão de número 94. Essa questão que falava sobre o solo, né? Discutia um pouquinho sobre eletronegatividade. Uma questão bem tranquila, uma questão que você não podia perder tempo na hora de resolvê-la. Era uma questão direta. Ele diz assim: os solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão obtido da queima da matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregados negativamente, né? Então você vê ali um grupo carboxila que perdeu o hidrogênio, né? Virou um ânion. Esses grupos atraem íons positivos, claro, ficou negativo, necessários como nutrientes, tais quais provenientes do potássio, cálcio, magnésio, além de micronutrientes como o zinco e o ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica. Grifa isso. Galera, se é iônica, lembre-se que a atração é entre cátions e ânions. E quanto maior a eletronegatividade entre eles, mais intenso será essa atração. Professor, essa atração, ela deve-se à eletronegatividade? Sim. É uma carga positiva com uma carga negativa. Quanto maior for a diferença entre a eletronegatividade deles, mais intensa será essa força, que é exatamente o que eu quero. Eu quero transportar esses cátions para dentro do solo. Ele então nos diz assim: essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura, em que o Mn+, representa o cátion metálico. De acordo com a escala de Pauling, lembra o Von, Cl, Brisk, pH, né? Onde o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o nosso referencial, certo? Ele diz que a eletronegatividade do oxigênio é 3,44. Cara, o oxigênio é o segundo. Von, Cl, Brisk, pH. Né? Se você olhar para a tabela periódica, começa lá no cantinho com a exclusão dos gases nobres. Ah, entendi, professor. É porque a hora que ele vai crescendo, a eletronegatividade vai caindo, né? O poder de atração do núcleo por um elétron vai caindo, exato. Para o flúor, que é o mais pequenininho, eu tenho a maior eletronegatividade, porque ele atrai facilmente. O oxigênio é um pouco maior, atrai um pouco menos. Ali ele diz ali um número de referência de 3,44. Ele quer saber do quadro qual dos 5 elementos metálicos aqui possui o maior caráter iônico com o ânion carboxilato. Acabei de falar, tem que ter a maior diferença. O 3,44 é o do oxigênio do carboxilato, o oxigênio menos. Depois, um cara que faça a maior diferença perante o 3,44 é o que tenha o menor valor, portanto o 0,82. Porque você há de convir comigo que de 0,82 para 3,44 eu tenho um salto muito maior
do que de 1 para 3,44, do que de 1,31 para 3,44. Eu vou começando a me aproximar do 3,44. Então a maior diferença em eletronegatividade ocorre com o potássio. A alternativa A é o gabarito para essa questão. Outra questão rapidinha, questão 96, para ganhar tempo. Agora uma questão de orgânica. Você não precisava fazer nada, não tinha conta, era só olhar e dar a resposta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas, contendo de 8 a 12 carbonos. Além disso, a gasolina tem alto desempenho por conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Então veja que eu tenho que ter cadeia saturada, ramificada, né? De forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela acionada por uma centelha elétrica do motor. No quadro estão representados alguns compostos. Espera aí um pouquinho, então vamos com calma lá. Ó, N-decano, N é de cadeia normal, né? Decano, 10 carbonos. Termina em O, é um hidrocarboneto. Mas não é ramificado, então não me ajuda. N-heptano, espera aí, professor. N é cadeia normal de novo, também não me ajuda. Termina em O, é um hidrocarboneto, mas não é o que ele diz no texto. O terceiro, 2,2,4-trimetil, pentano. Professor, pentano, 5 carbonos, terminado em O, é um hidrocarboneto, até aí tudo bem. 2,2,4-trimetil, cara, ele tem 3 radicais metil pendurados, então ele é bastante ramificado. De repente é um para nós, deixa ele guardado aí. 4, 3-etil, 4-metil, lex, 1-eno. Eita, professor, se tem eno, significa que esse en é uma insaturação. Já não diz mais respeito à cadeia saturada. Apesar de terminar em O ser um hidrocarboneto, apesar de ter ali 2 ramificações, né, um grupo etil e um grupo metil, está fora da brincadeira. São 6 carbonos, né, com uma dupla ligação ali no meio e 2 radicais. Está fora por esse motivo. E o quinto, se você bater o olho lá no final direto, ele termina em ol. Se ele termina em ol, ele é um álcool, né? Ah, professor, então não é como... pois é, não é hidrocarboneto não, né? Não termina em O, então o 5 está fora. Portanto, a alternativa 3 é o nosso melhor gabarito para essa questão. E olha aí, mais uma questão para resolver rapidinho. Só leitura de novo, uma questão que envolvia biologia também. O assunto era meio biológico, acho que biologia até resolvia melhor, mas vamos aproveitá-la. A questão diz que um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria o seu amadurecimento. Com certeza, com certa dúvida, o garoto realizou o experimento. Colocou os abacates no recipiente, deixou os demais em uma fruteira aberta e, surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo foi causa do acúmulo do quê? Veja bem, durante o processo de amadurecimento, né, existe ali a formação de alguns gases. No entanto, vamos para as alternativas. Você quer ver só? Professor, por causa do gás etileno. Etileno é um hidrocarboneto, certo? Professor, será que é esse cara aí? Então, não sei, vamos ver se pode ser o restante. Por conta da redução da umidade do ar. Então, na verdade, o saquinho está fechado. A umidade do ar que estava lá dentro continua lá dentro, né? Eu acho que essa umidade do ar não está envolvida, não. Depois ele fala que é um aumento da concentração de CO2. Mas por que seria um aumento da concentração de CO2? Né? Ah, professor, ela parou ali o processo, né? Exatamente, né? Ela consumiria esse CO2 que houvesse naquela situação por uma possível fotossíntese ou coisa relacionada, também descartaria essa questão.
pensaria então na diminuição da intensidade luminosa. Não, a intensidade luminosa aí não tem nada a ver com o saquinho, mesmo porque ele nem disse pra gente, né, se era transparente, se não era. Ele disse que era um recipiente fechado, mas não disse se passava luz ou não. E por último ele diz que é o isolamento do contato com o oxigênio atmosférico. Ué, se eu só fechei o recipiente, lá dentro tem oxigênio, então não pode ser. Logo ficamos com a alternativa A, né? O etileno, que é um, né, dos gases liberados pelo fruto durante o seu processo de maturação. A alternativa A é a resolução do nosso exercício. Eita, professor, e nós não vamos escrever nada, não é? Pois é, chegamos na questão Q108. Talvez seja necessário te lembrar de alguns detalhes e a gente acabe por escrever. Mas não era necessário, porque pensa um pouquinho comigo, ó. As cetonas fazem parte de famílias olfativas, encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexan-3-ona, ou seja, hex são 6 carbonos, an só tem ligação simples. Lá no carbono 3 tem uma ona, uma cetona ali, né, professor? Um radical dupla O. Ah, entendi, professor. É uma cetona, então. Exato, termina em ona, né? E um exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos, realizado em meios ácidos, na presença de oxidantes. Pô, ele está dando toda a ideia para você na presença de oxigênio, meu amigo, como permanganato de potássio. Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula. Tem que se oxidar. Ah, entendi, professor. Quem oxida perde elétrons. Exatamente, né? Ah, então, quem desses caras aí originou o hexan-3-ona? Bom, primeira coisa a gente vai procurar é alguém que tenha 6 carbonos na sua cadeia principal. O hexanal tem, né? O hexan-1-ol tem, o hexan-3-ol tem também, o hexan-1-en, 1-ol já não dá para ser, né? Professor, por que não? Porque tem 6 carbonos, mas tem uma dupla ligação ali no carbono 1. E lá é hexan, aqui é hexen. Então esse cara já estaria fora, né, professor? E o último é um ácido hexanoico. Hex também tem 6. E professor, por esse negócio de 6 carbonos não vai dar certo não. Bom, então eu tenho que lembrar o seguinte. Eu preciso oxidar um álcool secundário. A oxidação do álcool secundário me levará a uma cetona. Professor, então como é que vai acontecer essa brincadeira? Vem comigo aqui, por favor. Professor, que cetona é essa que ele está querendo? Ele falou lá, ó, é a X, é a cetona hexan 3-ona. Professor, o senhor pode representar essa para mim? Posso. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Se eu numerar da esquerda para a direita, o carbono 3, 1, 2, 3, seria esse cara, ó. Ele tem que ter uma dupla O porque é uma cetona, certo? Tá, professor, legal. Então esse cara aqui eu já matei, já. An só tem ligação simples entre os carbonos, pronto. E X é que tem que ter 6, pronto, tá aí. Para completar, então aqui ficaríamos CH3, CH3. Aqui eu tenho 2 ligações, faltam 2, é um CH2. Aqui eu já tenho 4, tá tudo certo. Aqui eu tenho 2, estão faltando 2, CH2. Aqui eu tenho 2, estão faltando 2, CH2. Pronto. Ah, professor, entendi. Isso aí ficou fácil, né? Pois é. Agora, vamos voltar um pouquinho. Que álcool que originaria isso? Bom, ele tem que ter 6 carbonos, né, professor? Isso. Então vamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara está passando por um processo de oxidação,
né? Ah, entendi, professor. Ele está passando aí por um processo de oxidação. Ele tem que ser um álcool. Álcool, ele tem que ter um radical hidroxila, um OH. E esse OH tem que estar no terceiro carbono, onde a cetona vai se estabelecer. Ah, entendi. Então o OH tem que estar aqui, né? Isso. E aí, como só tem ligações simples, porque é um AN, eu vou manter todas as ligações como sendo simples, eu só vou completar CH3, CH3, para que eu fique aqui com as 4 ligações de cada carbono. Este carbono tem 2, ainda faltam 2. Este carbono tem 3, falta 1. Este carbono tem 2, faltam 2. Este carbono tem 2, faltam 2. Eita, professor, que tu é arrombado mesmo. Pois é, tá aí. Este é o álcool secundário que nós estávamos à procura. Professor, por que álcool secundário? Porque ele está ligado num carbono secundário, meu amigo. Ah, é verdade, esse carbono aqui está ligado a outros 2, né? Exatamente. Professor, e quem que é esse cidadão? Vamos lá? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o X. Só tem ligação simples AN, certo? E aí lá no carbono 3 eu tenho um grupo hidroxila aqui, ó. Para poder ser um álcool, né, professor? Isso, então termina em OL. Pronto. É o hexan 3-ol. Isso nós temos na alternativa C como resposta para o exercício. Galera, olha nós chegando agora na questão 110 já. Outra questão rapidinha que de novo tu ganhava tempo. É uma questão de equilíbrio, uma questão de deslocamento de equilíbrio de Le Chatelier. Essa questão 110 dizia que o vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente a esse íon, olha ele te dando a ideia aqui, ó, está se ligando fortemente ao íon. Que íon? O íon alumínio que estava no nosso vidro. Entendi, professor. Se ele se ligar a esse metal, né, haverá uma dissolução do alumínio, promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico. Cara, ele te deu a resposta do exercício, estabelecendo entre a espécie mobilizada no vidro e a espécie em solução. Por esta razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo glucanato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Professor, mas por que isso está acontecendo? Porque vamos pensar comigo um pouquinho, ó. Então pensa comigo um pouquinho. O vidro, né, vou chamar aqui por um radical R qualquer, ele está ligado ao alumínio. Pronto. O alumínio faz parte dele, né, professor? Isso. Só que esse alumínio, ele pode ser retirado, né, ó. Ele pode ser deslocado para íons alumínio 3+, e deixar esse coitado desse radical aqui, né, professor? Isso. Deixar esse vidro aqui. Pois é. O grande problema é que quando eu colocar o gluconato aqui, ele vai reagir, ele vai interagir com esse alumínio 3+. Professor, lá no texto ele falou que era glucanato de sódio, né? Espera aí um pouquinho, para quem não conhece, ó. Gluconato de sódio. Professor, quem que é esse indivíduo aí? Esse indivíduo aqui eu vou desenhar para ti, ó. É alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eita, professor, vamos lá. Ó. Ele tem um radical OH aqui, tem um radical OH aqui, tem outro radical OH aqui. Caracoles, professor, ele é carregadão de hidroxilas, né? Eita, nós, professor, pois é, ó. E aqui na pontinha ele tem um C-O, né? O menos, lembre, ó, isso aqui vinha de um ácido, certo? Só que ele perdeu esse cidadão aqui
e no lugar dele entrou o sódio, né? Na+. Pronto. O grande lance é que a carga positiva 3+, aqui, ó, ela vai exigir, né, uma maior interação com o gluconato. Então o que vai acontecer? Professor, esse cidadão vai atacar o alumínio e vai retirar ele. Ah, entendi. Isso, ó. E ao retirá-lo, há um deslocamento, princípio de Le Chatelier, né? Ah, eu entendi. Esse deslocamento aí é porque quando eu retiro de um lado, eu desloco aquela balança do equilíbrio, né? Tendendo à formação daquele indivíduo que está sendo retirado. Exato. Então ele vai se ligar fortemente a esses íons, né? Promovendo assim o deslocamento. Professor, e aí eu vejo o quê? Ué, eu vejo isso lá na nossa pergunta. Caso esse suplemento seja condicionado em embalagem de vidro, o risco de contaminação de alumínio é por conta do quê? Ué, fácil. Porque o vidro do frasco é translúcido? Não tem nada a ver. O que tem a ver com o deslocamento aqui que ele falou no próprio texto. Tem a ver com a concentração de gluconato de cálcio se ela for alta. Porque se esse cara tiver em alta concentração, ele vai reagir com esse indivíduo deslocando o equilíbrio, formando o gluconato de alumínio. Ah, entendi. E aí o bebê passa a ingerir esse indivíduo, exato. Então a alternativa B de bola é o gabarito para essa nossa questão. Bom, agora nós vamos para a questão Q112, direto. Uma questão que, de novo, tu respondia rapidinho. Cara, a química estava muito tranquilo nesse início, hein? Ó, o descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água, né? Forma uma película ali, o oxigênio não entra. Os micro-organismos que vivem nessa água não são capazes de quebrar essa molécula ramificada, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. Se não entra oxigênio, os peixinhos estão lá embaixo, sem oxigênio não sobrevive, né? A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Cara, dá uma olhada nessa fórmula que ele te desenhou. Olha se esse negócio é ramificado ou não. Caracoles, professor, eu estou vendo aí que esse tensoativo é muito ramificado, né? É. Olha, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caracoles, professor, ele tem 6 radicais metil ali, só naquela parte superior da cadeia. Pois é. Depois vem ali um anel, depois eu tenho ali um S dupla O, com oxigênio negativo e um sódio pendurado na pontinha. Eita, professor, ali é que está fazendo a parte polar dessa molécula, né? Exatamente. Entendi. E lá em cima eu tenho uma grande parte apolar, né? Exato. Ele pergunta para nós, qual modificação química nessa estrutura desse tensoativo tornaria esse detergente biodegradável? Ué, ele acabou de falar lá no texto que eles não conseguem quebrar cadeias ramificadas. Ah, professor, mas se não consegue quebrar cadeia ramificada, se a cadeia fosse normal, quebraria. Exato. E se quebrasse, tornaria-se biodegradável. Então eu preciso de uma cadeia normal. Isso aparece na alternativa E, modificar a minha cadeia carbônica para uma cadeia normal. Resposta E é o gabarito para essa questão. Chegamos a mais uma questão agora, a questão 116. Uma questão que nos dizia sobre o Aldrin, que é um inseticida agrícola, organoclorado sintético de baixa polaridade. Grifa essa informação. Cara, era a resposta do exercício. Cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C12H8Cl16 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos
sendo danoso para a saúde. Bom, é um texto, né, da Química Nova, texto técnico, onde ele dizia assim: um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, de sangue, de lágrima, de urina e de leite, quando há presença dessa substância. Ele quer saber em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância. Ô meu amor, presta atenção um pouquinho. Nós estamos falando sobre solubilidade, né? Um dos assuntos mais trabalhados lá no primeiro ano. Logo depois que a gente analisa ali um pouquinho da tabela periódica, vê ligações, monta as moléculas, passa a estudar então as suas polaridades através da eletronegatividade. Ele falou que essa molécula ela é de baixa polaridade. Baixa polaridade, eu entendo que ela é apolar. Ela não tem polaridade. Meus amores, lá nas alternativas, ele fala da saliva, do sangue, da lágrima, da urina e do leite. Se você prestar atenção, você não precisa de muita coisa para responder. Se ela é de baixa polaridade, lembra, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Se ela é apolar, ela estará em um meio apolar. Professor, se ela estará em um meio apolar, pensa comigo. Saliva, sangue, lágrima e urina, todos eles possuem água na sua estrutura. Professor, não é que é verdade mesmo? Todos eles têm um alto teor hídrico, né? Todos eles têm água. Água é polar. Polar não dissolve apolar, né? Ou pelo menos vai dissolver muito pouco, porque ele diz que tem uma baixa polaridade. Já o leite não, né? O leite, ele tem um alto teor de gordura. Ele é lipossolúvel, vamos assim entender, né? Ah, entendi, professor. Quer dizer então que eu vou encontrar mais desse cara no leite. Exato. Alternativa E é a resposta desse nosso exercício. Chegamos então à questão 117. Na sequência, ele diz que uma cafeteira adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, biodegradável e 50% de casca de café. Parou. Não usa mais copinho plástico. Metade é biodegradável, metade é de casca de café. Ué, professor, é um composto orgânico, né? Pois é. Aí ele diz que o copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Olha que barato, né? Embora ele seja comercializado a um preço considerado alto, quando comparado ao de um copo plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente, servido em um outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Cara, olha que barato. Esse copo não esquenta por fora, mas ele mantém a parte de dentro quente, para manter o café quentinho, né? Ele pergunta quais são as vantagens deste copo em comparação a um copo descartável. Ah, por favor, vamos pensar um pouquinho comigo. Ó, item A. Tem a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. Bom, totalmente biodegradável ele deve ser mesmo, porque ele é feito de composto orgânico, casca de café, e parte dele é biodegradável, ele já falou no texto. Agora, ter a durabilidade de uma cerâmica, ele só falou que podia ser lavado como um copo de cerâmica, né? Ele fala lá, ó, o copo é reutilizável e retornável, pois o material se assemelha a uma cerâmica. Ele não diz que tem a durabilidade de uma cerâmica, né? Item B, mesmo porque um copo cerâmico, se você derrubar, ele quebra, né? Então ele não é durável. Ser tão durável quanto uma cerâmica, vixe, mas então, né, lascou, porque qualquer batidinha você perde o copo. E ter alta condutividade térmica.
Ué, se ele tivesse uma alta condutividade térmica, ele não manteria a parte de dentro quente, né? E a parte de fora fria, ele conduziria esse calor para fora. Então, a alternativa B não pode ser. A C diz que ele é um mau condutor térmico e ele aumenta o resíduo biodegradável na natureza. Peraí, professor, aumentar o resíduo biodegradável na natureza? Aí é questão de descarte, né? Nem descarte está tendo. Agora, na alternativa D, ele fala que tem baixa condutividade térmica e reduz o resíduo não biodegradável na natureza. No C, perceba que ele fala em aumentar o biodegradável. Lógico, eu quero um copo que seja biodegradável, que a natureza dê conta dele, né? Então eu quero aumentar a produção dele quando exposto à natureza. Agora eu quero reduzir aquele que é não biodegradável quando exposto à natureza. A alternativa D é o gabarito para esse exercício. Uma questão de dupla resolução. Ela poderia ser feita por física ou por química, por conta ali da ideia da condutividade térmica, mas nós aqui resolvemos na área de química. Tudo bem? Agora a questão 118, uma questão aí que falava um pouquinho sobre a ideia do refrigerante diet e do refrigerante comum, né? Nós estamos falando aqui de solução, podemos assim entender, né? Ele vai falar assim: o consumo exagerado de refrigerante é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet. Ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, mesma quantidade, né? Mesmo número de mols, exceto pela presença do açúcar. Tudo bem? O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o diet tem água carbonatada, adoçante, cujas massas são muito pequenas. Então você percebeu que a diferença dessas duas soluções está exatamente na ideia de que um tem açúcar de alta massa e o outro tem adoçante de baixa massa. Meus amores, nós estamos falando de soluções, pois são misturas homogêneas. Ele pergunta, entre essas duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui o quê? Ele possui o açúcar de diferente. O açúcar tem mais massa dentro da mesma lata, dentro do mesmo volume que teria um refrigerante diet. Peraí, professor, massa por volume, a distribuição de massa é densidade. Quem tem mais massa tem mais densidade, é mais denso. Se eu pegar a latinha comum e a latinha diet, eu nitidamente perceberei que a lata comum ela é mais pesada, ela tem mais massa. Logo, ela é mais densa porque está no mesmo volume. Alternativa A é o gabarito para esse exercício. Agora nós já estamos na questão 121. O professor está andando muito rápido. Pois é, cara, as questões de química foram bem rapidinhas. Até aqui não estavam exigindo grandes cálculos, nem grandes teorias, né? Pouquinho que você prestou atenção nas aulas de química, tu resolvia. Olha 121. Para uma molécula de origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido. E há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo. Professor, por que ele quer que seja, solúvel no plasma sanguíneo? Para ser transportado pelo plasma. E lembre-se que o sangue é basicamente água, um meio polar. Então eu preciso de algo que seja polar, né? Ah, entendi, professor. Aí ele fala assim, para os fármacos cuja estrutura são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupo amino, já para por aí. Se a cadeia é longa, ela tende a ser apolar, ela tende a não se dissolver
em meios aquosos, em meios polares. Então, desse jeito que o fármaco está, ele não se dissolve no sangue, que é o que ele queria. Mas vamos continuar. Ele diz que um recurso tecnológico empregado é a sua conversão no cloridrato correspondente. Professor, o que é o tal do cloridrato, né? Cloridrato é quando uma amina reage com ácido clorídrico formando um sal. Esse sal, de forma não oficial, costuma ser chamado de cloridrato, certo? Essa conversão está representada de forma genérica aí. Perceba, por favor, você tem a amina reagindo com um ácido formando um sal. Cara, o sal por si só ele tem uma carga positiva e uma carga negativa. Ele é iônico. Se ele é iônico, é óbvio que ele é polar. Logo, ele é solúvel em água. Ele é transportado pelo sangue. E pode, dessa forma, acessar o plasma sanguíneo e atravessar as membranas celulares. Então, o aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue é promovido por essa conversão. Ele deve-se ao fato do quê? Da sua basicidade? Não, da sua lipofilicidade. Só não tem nem ideia do que seja. Mas ele fala no item C que é por causa do caráter iônico. Pronto. É porque assim ele é polar e se dissolve em água. Alternativa C é o gabarito do nosso exercício, ok? Meus amores, chegamos na questão 122. Tem questões que eu penso que você nem de química, nem de matemática, nem de física, nem de biologia você precisa. O que você precisa é um bom senso. O que você precisa é ter algumas ideias, é prestar minimamente atenção nas aulas para você saber responder. Essa questão era uma delas. Você quer ver? De novo, para ganhar tempo. Ó. Toxicidade do cianeto. A produção de ATP, energia, depende do gradiente de prótons gerados pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+ a ferro 2+. Cara, essa parte de oxidação, a gente fala em pilhas, por exemplo. Esse ferro 3+ em ferro 2+, a gente fala lá em pilhas, em eletrólise e tal. A oxidação atua como aceptor final desses elétrons, formando água. Olha lá, o oxigênio recebe o elétron para se formar água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica, que tem grande afinidade pelo ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do ferro 3+, do citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2+. Grifa isso. Impede-se, esse ciclo ferro 3+ em ferro 2+. Essa conversão está impedida, bloqueando assim a cadeia respiratória. Então o cara para de respirar porque aquele ciclo é interrompido do ferro 3+ para o ferro 2+. Sendo assim, ele não consegue mais absorver o oxigênio. Ah, entendi, professor. Tem um pouquinho de biologia, né? Lógico que tem, olha lá, olha a referência. Biologia molecular da célula. Pô, tudo a ver, né? Ele fala assim, este bloqueio aumenta a concentração celular de quem? Viu? Vem comigo, por favor. Para um pouco, olha para o tio. Ele disse que se entrar cianeto na brincadeira, ele vai impedir esse cara de virar esse. Então, imaginemos que essa cadeia agora ela foi interrompida. Professor, ela não existe mais. Não, ela não existe mais. Essa cadeia acabou. Então, esse giro não existe mais. Você percebe que se esse giro não existe mais, volta aqui, ó. Opa, esse também não tem. Pessoal, mas se esse não tem, esse também não. Logo, este também não. Se esse não, então esse aqui também não, né, professor?
Esse também não. Ah, então eu entendi tudo. Se esse aqui não tem, a brincadeira já parou aqui, ó. Esse cidadão aqui para de virar NAD+. A concentração dele começará a aumentar. Pronto. Pergunta do exercício. O bloqueio aumenta a concentração de quem? De NADH. Alternativa C é o nosso gabarito. Galera, agora chegamos na questão 125. Ele diz assim, ó: a utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa dos riscos de acidentes graves como aqueles ocorridos em Chernobyl, em Goiânia e em Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental, dispendiosa em casos de acidentes, e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como principal características. Vamos lá. Bom, primeira coisa, nós estamos falando aqui de radioatividade, né? Aquela partezinha da química que fala sobre fissão e fusão. Na geração de uma usina nuclear, o que nós temos é uma fissão nuclear, certo? Uma quebra de um grande átomo em outros átomos, né? Normalmente urânio ou plutônio, né? Aí ele conta assim pra gente. Item A. A geração dessa energia tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis. Não, eles não são recicláveis não. Esse lixo aí, esse lixo nuclear, a gente não sabe o que fazer com ele, né? Esse é um dos grandes problemas. Item B. Promover o aumento do desmatamento. Peraí, vamos voltar um pouquinho. Ele está falando da usina nuclear. Nuclear usa urânio ou plutônio. Não usa árvores. Então não tem desmatamento. B de bola está fora. C. Contribuir para a produção de chuva ácida. Ah, que bacana, né? Eu contribuo para a chuva ácida. Não, porque eu não estou liberando CO2, né? Lembra, para ter chuva ácida eu tenho CO2 mais água formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico se decompõe facilmente em H+, mais HCO3-. Ah, professor, é daí que vem a chuva ácida. Exato. Não tem o CO2 lá para reagir com a umidade do ar. Esse CO2 que viria da queima dos combustíveis fósseis e tal, não existe na usina nuclear, então esse não é o problema não. Emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Gás tóxico? Não, não há liberação de gás. Aquela torre que você vê, né, nas usinas nucleares famosas, aquilo ali, na verdade, é para um resfriamento da água do reator, né? Lá no reator você tem a câmara onde ocorre a fissão, ela aquece, ela libera energia e aquece a água primária. Essa água primária vai aquecer a água secundária. Essa água secundária, ela é aquecida até virar vapor, ela passa por um sistema ao qual ela gira as turbinas, né? Ela gira algumas pás, que por sua vez vão girar a turbina para gerar eletricidade. Ela precisa sofrer um resfriamento para voltar ao estado líquido. Aí tem uma água terciária, que normalmente é puxada de um rio ou de um mar, para que ela resfrie a água secundária. Não tem ali nenhuma liberação de gás tóxico. Tá? Item E, por produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Pronto, tá aí. Essa é a grande vantagem da usina nuclear. Eu consigo obter energia sem ter que queimar combustíveis fósseis. Logo, não há liberação de CO2. Logo, não haverá chuva ácida, não haverá aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Alternativa E é o gabarito para esse exercício. Tá? Agora nós passamos para a próxima questão, uma questão que fala sobre solubilidade, né? Sais solúveis e sais insolúveis. Ele diz assim: em uma indústria,
O controle da dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis, formados a partir de sulfatos e carbonatos, olha, ele falou quem é solúvel e não, hein? Podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções. Então imagina que dentro do encanamento está passando a água, mas eu tenho um sal não solúvel. Então ele começa a solidificar e ficar nas extremidades dessa tubulação, gerando ali uma obstrução, podendo até gerar entupimento. Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados alguns testes de qualidade, que consideraram os seguintes parâmetros, olha lá. Parâmetro medido: cálcio, cloreto, turbidez, coliformes totais e sólidos sedimentáveis. Qual deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução? Espera aí, coliformes totais não faz parte do problema. O problema aqui é solubilidade. Sólidos sedimentáveis, né? Se ele se sedimenta, ele vai para o fundo. Esse não é o problema. O problema é obstruir o cano, né? Turbidez. Não importa se a água ela é turva ou não. O que importa é se ela tem sal dissolvido ou ela tem o sal na forma de sal obstruindo a tubulação. Cloreto. O cloreto vai me dizer se é solúvel ou não, né? Porém, o cálcio, que é o que mede a dureza da água, quanto mais cálcio, mais dura a gente considera essa água. Esse cálcio, se ele tiver em excesso, se for uma água dura, ele vai reagir com o carbonato e com o sulfato e vai formar sais insolúveis. E se eles são insolúveis, eles podem obstruir a tubulação. Logo, a alternativa é a alternativa A melhor alternativa para o nosso exercício. Chegamos então à questão Q128. Primeira questão, efetivamente, aí, que envolve um pouquinho de cálculo estequiométrico, né? Nem dá para se dizer assim que é um cálculo estequiométrico e tal, mas que envolve um pouquinho de conta, né? Até aqui a prova de química estava muito tranquila, muito sossegada. Dá para você ter ganhado muito tempo dentro da área de ciência da natureza. Olha o que ele diz. Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, né? Ou seja, o cloreto de sódio, o cloreto de cálcio sem água, né? Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio diidratado. Ela passa a absorver a água, né, a umidade do ar. Considere a massa molar da água igual a 18 e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111. Oh, delícia! Quando ele dá a massa molar pronta, eu não preciso ir na tabela periódica fazendo cálculo e tal, já está pronto ali. Na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa é mais próximo de quanto? Eu gosto da palavra mais próximo porque significa assim, meu amigo, não perca tempo em conta não, faz aproximado, né? Então, vamos pensar comigo um pouquinho aqui. O que ele deu pra gente, ó? Ele fala sobre as massas molares dos dois indivíduos presentes, né? Então ele dá a massa do cloreto de cálcio. Ele diz que vale 111 gramas mol. Pronto. E ele também deu a massa da água, né? A água, 18 gramas mol. É óbvio que você tinha aqui quase que a obrigação de saber alguns delas, né? A água, por exemplo, oxigênio 16, hidrogênio é 1, 16 com 2 vezes 1, que é 2, dá 18 gramas por mol. Você tinha a obrigação de saber esse negócio, né? Agora vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Professor, o que foi que ele ganhou nessa brincadeira, né? Ele ganhou 2 águas. Ah, entendi, professor. Ele ganhou foi 2 águas? É. Então, a brincadeira foi mais ou menos assim. O cloreto de cálcio, quando foi aberto,
ele reagiu com duas moléculas de água que estavam no ambiente e formou o cloreto de cálcio dihidratado, certo? Então, a soma da massa refere-se a duas águas. Isso foi o que se acrescentou. Então, poderíamos dizer o seguinte: antigamente, antes da abertura, a massa era só do sal. Então, eu tenho que 111 gramas, né, 1 mol, correspondia a 100% da minha massa. Ah, entendi, professor. No entanto, o ganho foi de duas águas, ou seja, foi de 2 mols, foi de 2 vezes 18 gramas. Vamos ver quanto que isso corresponde em porcentagem, certo? Entendi, professor. Então, bora lá. Vamos ver essa conta aqui, como é que fica. Porcentagem vai ficar igual. Faça com o tio, por favor. Este vezes este igual a este vezes este. Então, 2 vezes 18 vezes 100 dividido por 111. Ah, mas parou. Eu não vou perder tempo em fazer essa conta, de jeito nenhum. 100 dividido por 111, se fosse 100 por 100, daria 1. Ah, entendi, professor. Aí ficaria 2 vezes 18, né? 2 vezes 18 dá 36, certo? Ah, entendi. Então vamos pôr um aproximadamente aqui, ó, 36%. No entanto, tu já sabe, né? Se você está dividindo, na verdade, né, na real, por um número um pouco maior, o teu resultado deve ser algo um pouco menor. Então, é aproximadamente, né, 36. Algo um pouco menor que isso, nós temos ali a alternativa 32. Portanto, D é o gabarito para essa questão. Bom, chegamos então à questão 129, né? Uma questão que também envolve cálculo, esse sim cálculo estequiométrico, né? Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1, que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco tinha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, né, dissolvidos em água. Temendo a toxicidade do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com o cloreto de sódio. Então ele colocava cloreto de sódio naquela solução até que ele conseguia precipitar o nosso mercúrio. No entanto, se há de entender que chega um momento em que você tem um limite de cloreto de sódio para a reação. A partir daquele momento, o nitrato de mercúrio passa a ficar em excesso. E se ele ficar em excesso, ele não precipita. Logo, esse mercúrio vai embora, né? Eu perco esse mercúrio, que era tudo que ele não queria. Então a gente vai ter que ver aqui o que está acontecendo com cada um dos frascos. Acompanha. Na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada a cada frasco, como apresentado no gráfico. Ah, professor, está aqui, ó. Tenho aí, né, vários frasquinhos, né, que vai de 0,2 até 1,4 gramas. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve a sua massa ferida. O assistente organizou os resultados em forma de um gráfico que correlaciona a massa do cloreto de sódio adicionada com a massa do cloreto de mercúrio obtida em cada frasco. Aí ele te dá todas as massas molares, né? Muito que bem. Ele pergunta qual gráfico que foi obtido em laboratório. Bom, pera aí um pouquinho, vamos só deixar anotado aqui. O tio já fez a fórmula para você, né? A reação que ele havia dado, tá aqui a fórmula toda, né, montada para a gente.
Está aqui a fórmula montada para a gente. O que ele deu aqui, vamos só deixar anotadinho, ó. As massas molares, a gente vai usar todas elas, né, ó. Professor, as massas molares, elas estão em gramas por mol, certo? Isso. Então vamos lá, de quem é que ele me deu essa massa? Ele deu do nitrato de mercúrio. Então vamos pôr aqui, ó. A do nitrato de mercúrio é uma massa bastante alta, né, professor? 525. Sim. Né? O maior participante é o mercúrio, né? É metal pesado, não é isso? Depois a massa do cloreto de sódio, a massa do NaCl. Essa ele deu também, é de 58 gramas por mol. E por último ele deu do cloreto de mercúrio, cuja massa é de 472. Pronto, tá. Professor, e agora nós vamos fazer o que, hein? Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos calcular qual é a massa de cloreto de mercúrio, né, que eu preciso para cada nitrato de mercúrio que eu tenho. Ah, entendi, professor, mas por que isso? É porque ele falou, né, que em cada frasco ele tinha 5,25. Porque ele disse ali no texto, ó, que cada frasco tinha 5,25. Ah, entendi, professor. A massa desse cidadão aqui, vou até colocar em outra cor para você não se esquecer, ó. A massa desse cidadão aqui é 5,25 gramas. É dessa massa que ele precisa se livrar, né? Porque tem mercúrio ali. Ah, entendi, professor. Olha como ele foi bonzinho. Pensa comigo um pouquinho. Vem aqui, ó. Cálculo de cloreto de mercúrio, certo? Professor, aonde você quer chegar? Vem comigo. Um mol desse forma um mol desse, certo? A reação já está balanceada, não preciso me preocupar com isso. Ah, professor, um mol reage para formar um mol. Então vamos colocar assim, ó. Um mol de nitrato de mercúrio reage e forma um mol de cloreto de mercúrio. Pronto. Só que um mol desse indivíduo tem 525 gramas. Ah, entendi, professor. Enquanto que um mol desse indivíduo aqui tem 472 gramas. Professor, e 5,25? Olha como ele foi bonzinho contigo, hein? Qual é a massa desse cidadão aqui? Pelo amor de Deus, você não vai fazer conta, né? Olha pra cá. Daqui pra cá, ó. O que ele fez? Dividiu esse indivíduo por 100. Eita, professor. Se ele dividiu aqui por 100, ele vai ter que fazer o mesmo aqui. Ah, professor, você vai ganhar o tempo aí, não vai fazer essa conta. Pois é. Fazer a conta eu vou, que eu não vou ficar fazendo passo a passo, né? A massa, então, será de 4,72 gramas. Pronto. Então, eu preciso chegar a esta massa para ter certeza que eu extraí todo o mercúrio da minha solução. Ah, professor, então essa é a massa a ser extraída. Isso, exatamente. Para que todo o mercúrio saia lá dos frasquinhos, né? Só que para isso aqui acontecer, eu vou reagir com NaCl. Então, olhando lá para a reação, eu consigo perceber o seguinte, ó. Porém, né, vamos pensar aqui comigo, um mol desse indivíduo reage com 2 mols de sal. Ah,
Ah, professor, entendi. Então vamos fazer o seguinte, ó. Cálculo de NaCl. Isso. Então vamos comigo. O que eu vou escrever aqui? Professor, vamos subir um pouquinho aqui, né, para a gente poder ver, ó. 1 mol de H2NO3 do nitrato de mercúrio reage com 2 mols de NaCl, né? Mas cada mol desse indivíduo tem 525 gramas. Acabamos de fazer a conta. Entendi, professor? E ele reage com 2 mols de NaCl. Isso, mas cada mol de NaCl tem 58 gramas. Pronto. Vamos deixar isso aqui, né? Pensadinho aqui. 2 vezes 8, 16, com 1. 2 vezes 5, 10, com 1, 11. Isso dá 116 gramas. Pronto. Professor, mas ele tem só 5,25, né? Ô, professor, eu já entendi qual é a sacanagem que você vai fazer aí. Pois é, né? Olha pra cá. A mesma brincadeira, né? Professor, se aqui ele está dividindo por 100, né, ó. É só dividir por 100 do outro lado também, né? Exato. Então, a massa de cloreto de sódio que eu preciso para extrair toda aquela massa necessária será de 116 dividido por 100, será de 1,16 gramas. Entendi, professor. Quer dizer, então, que se eu for olhar para os gráficos, veja bem, ele disse que tinha usado 0,2, 0,4, 0,6, pois é, até 1,16 ele tirou tudo. Acima disso tem sal em excesso. Abaixo disso não tem sal suficiente para reagir. Ah, entendi. Então qual é o melhor gráfico? Vamos pensar da seguinte forma. Enquanto o NaCl for menor do que 1,16, ele não extrai todo o mercúrio que eu precisava. Ah, entendi. Então até lá ainda existe uma massa de mercúrio disponível. Exatamente. Então eu posso pensar em um gráfico, vamos subir mais um pouquinho aqui, né? Num esboço que seja aproximadamente assim, ó. Olha para os gráficos que ele te deu lá. É a massa de HG2Cl2 em função da massa de NaCl. Ah, entendi, professor. Quais os valores que a gente tem? Bom, a gente tem que 1,16 gramas desse cara consegue extrair 4,72 gramas deste. Ah, entendi, professor. Pronto. Então o nosso gráfico fica alguma coisa assim, né? Se não tiver sal, não produz o cloreto de mercúrio. Conforme vai tendo sal, vai aumentando a produção do cloreto de mercúrio. Só que quando der 1,16, eu cheguei no limite daquela quantidade que eu tinha. A partir daqui, o sal já não mais irá reagir. Ah, entendi, professor, porque não vai ter mais o nitrato, né? Exato. Nós chegamos no limite. Então, nós vamos pensar que qualquer valor menor do que isso, o nitrato de mercúrio, ele estará em excesso. Professor, então nós vamos escolher o gráfico B de bola para essa resolução, certo? É o mais próximo ali, né? É o que dá para chutar aqui. B de bola é o nosso gabarito. Então chegamos agora à questão 132. Estamos chegando perto do fim. Uma questão que envolvia um pouquinho de biologia com um pouquinho de química. Dizia que o ciclo do nitrogênio, estamos falando de química ambiental, né?
é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Então olha lá, vamos seguir as etapas. Gás nitrogênio, vai a amônia, com alguns detritos vira nitrito, depois vai a nitrato e depois volta a gás nitrogênio mais uma vez. Ele pergunta assim, ó, se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Peraí, os micro-organismos decompositores, eles participam do processo de formação da amônia, a partir lá dos detritos. Ah, entendi, professor. Então, o detrito, ele na verdade, ele entra através de um micro-organismo que transforma ele em amônia. Exato, para que a amônia entre dentro do ciclo do nitrogênio. Então, na verdade, eu posso pensar da seguinte forma. As moléculas orgânicas nitrogenadas dos detritos que estão virando amônia, deixam de virar amônia na etapa 2. Então, na etapa 2 é que eu preciso de um micro-organismo. Portanto, a alternativa B de bola é a nossa resposta para essa questão. E aí chegamos na última questão, uma questão de orgânica, não podia faltar. Essa questão de orgânica diz assim, ó, 134, a última questão de química, uma questão de química orgânica, dizia que entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor é o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura com outros isômeros óticos. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno é, para um pouquinho por favor, ele falou de isomeria ótica, falou de carbono quiral, então dá uma olhadinha lá no ibuprofeno. Acompanha comigo por favor. Aí no ibuprofeno, nesse carbono que eu estou apontando para você, ele está ligado em 4 ligantes diferentes. Ele tem um radical metil pendurado, tem uma estrutura de um ácido para um lado, tem uma estrutura com um anel benzênico para o outro e tem um hidrogênio que está escondido ali, porque são 4 ligantes. Ah, entendi, professor. Então esse carbono é um carbono quiral. Isso faz com que essa molécula tenha uma isomeria ótica. É sempre a primeira que eu procuro, é a mais simples, porque se tiver quiral tem isomeria ótica. Ah, entendi, professor. Aí continuando ele nos diz, além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir, presente em outros medicamentos para o alívio da dor. Aí você tem aí a fenacetina, o paracetamol, a dipirona, você tem o diclofenaco e você tem o butilbrometo, né? E ele pergunta pra gente qual é o princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria que o ibuprofeno. Peraí, o ibuprofeno tinha isomeria ótica porque tinha um carbono quiral. Então eu preciso ir em todos esses outros indivíduos aqui, em todos esses princípios ativos, e procurar alguém que tenha um carbono quiral. Se você for no último, não vamos perder tempo aqui, ó. Se você for no butilbrometo, você vai perceber que existe aqui um carbono quiral onde eu estou apontando para você. Você tem um anel, né? Você tem aqui um composto aromático em uma das ligações. Você tem aqui de um lado um álcool, um OH. Você tem um hidrogênio pendurado e do outro essa estrutura gigante aqui, ó, né? Que eu posso considerar aqui um éster, correto? Ah, entendi, professor. Então ali também tem um carbono quiral. Se tem carbono quiral também tem isomeria espacial. Portanto, a alternativa E é o gabarito para essa questão. Chegamos assim ao final de mais uma resolução do Enem, a resolução de Química do Enem de 2023. Espero que você tenha ido bem na prova, espero que você tenha ido bem nas questões de Química. Foram questões relativamente tranquilas, não envolveram grandes cálculos, 2 ou 3 ali com cálculo um pouco mais pesado, as demais eram bem tranquilas.
muita conexão com questões de biologia, portanto fique atento daqui para frente, as interdisciplinares estão aí e vão ser cobradas. Peço a você que dê engajamento ao canal, por favor, comente sobre esta resolução, compartilhe com seus amigos este vídeo, curta, dê o seu like e, se possível, também se inscreva no canal para receber as novas notificações. Em breve, colocarei para você a resolução da prova da Unesp e também a prova da FUVEST, certo? Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.